mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: Satanás, destruidor de almas, divisa, demônios possuidores de corpos, pensamento, um mundo invisível entre nós, região dos espíritos desencarnados, cadeia das trevas e cadeias celestes existentes. Mensagens sequenciadas. Vamos fazer um paralelo, comparativo e real daquilo que Deus tem para falar com a tua vida e com a minha vida. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, sou eu. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Mateus capítulo 4, versículo 1. O falso pregador tenta lubriar a palavra de Deus para tentar enganar. Marcos capítulo 5, versículo 7. O demônio que clamava e em desespero invocava. Lucas capítulo 10, versículo 19. Expulsai a Satanás e os demônios para os quintos dos infernos. João capítulo 10, versículo 10. O diabo vem a matar, a roubar e a destruir. Judas capítulo 1, versículo 6. Escuridão, prisões eternas. Apocalipse capítulo 9, do versículo 14 ao 15. Soltai os 4 anjos demônios que estão presos junto ao rio Eufrates, pois estão preparados para a hora, para o dia, para a semana, para o mês e para o ano, para fazer uma grande matança. Ao toque de 5 segundos, o pau vai quebrar aqui hoje, a madeira vai cantar, o porrete vai descer nos demônios, a tampa da chaleira vai voar, a panela vai explodir, a chapa vai ficar quente, a marreta santa vai esmagar a cabeça de Satanás, e a espada do Senhor vai cortar para os dois lados aqui hoje, e o reino de Deus vai ser manifesto nessa geração. Se correr, o bicho pega. Se orar, buscar e clamar, o bicho corre, o bicho foge. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ao ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro que não mente, a Bíblia que é santa, pois ao observar o mandamento da Palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse, encontramos diversas passagens, diversas palavras, nos mostrando acerca de um inimigo. E este inimigo, ele não anda sozinho, ele tem vários adeptos que o acompanham. Não é de agora, já vem de tempos passados. Ele já vem enganando a raça humana há muito e muito tempo, pelos tempos que têm se passado, pelas gerações que têm se andado e pelos anos que se andam, de geração em geração. Este inimigo vem tentado contra a vida de qualquer ser humano que existe sobre a face da terra. Pode ser ímpio ou pode ser servo de Deus.
Deus. Pode ser salvo ou pode ser aquele que ainda não se salvou. Estes inimigos espirituais, eles não têm pena de ninguém, não têm pena nem de si próprio, porque eles sabem que o fim deles é o lago de fogo e enxofre. Ao observar a Bíblia Sagrada e ao catalogar no meu pensamento, no meu coração, no meu entendimento, eu tenho observado muito bem que Satanás, a intenção dele é destruir as almas, e os demônios têm só essa função: possuir os corpos, para que assim, destruindo aqueles corpos, a alma que não se salvou vai ao inferno, e eles continuam vindo assim de geração em geração. Mas antes, mais bem-aventurado aqueles que têm observado a palavra de Deus, aqueles que têm observado a Bíblia Sagrada, o mandamento santo, a palavra que nos mostra acerca desses espíritos desencarnados, esses espíritos desocupados, esses espíritos inquietados, que vêm dos quintos dos infernos para poder te atribular e me atribular, para poder tirar a paz de toda a raça humana. Irmão, Deus vai falar aqui hoje: eu vou entregar tudinho, irmão, desde a máscara até a fantasia. Hoje vai ser descortinado. Tu vai saber aqui hoje quem é teu inimigo. Chega de ser enganado por esses demônios do inferno, por Satanás e seus demônios. O tempo já é chegado, a hora já está diante de nós, de pregarmos um evangelho cristocêntrico, de pregarmos um evangelho que venha modificar vidas, que venha mostrar quem é o real e verdadeiro inimigo que existe sobre a face da terra. O nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, Ele nos dá o Espírito Santo para que nós venhamos a pregar um evangelho restaurador, para que nós venhamos a pregar um evangelho que venha modificar uma vida, porque essas pragas do inferno, os demônios, Satanás e os demônios, nesta última hora, nesses últimos tempos, têm pegado pesado contra a raça humana, contra a minha vida e contra a vida de todos que existem sobre a face da terra. Ao observar a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, não precisa você se ocupar com a minha vida para querer fofocar, não precisa você se ocupar com a vida do próximo para querer fofocar. Do Gênesis até o Apocalipse tem passagens e mais passagens que te daria assunto que um ano seria pouco para você verbalizar, seria pouco para você expressar que Deus é Deus e o resto é Baal, o resto é Satanás, conhecido como ninguém. Deus vai falar aqui hoje, irmão, o porrete santo vai descer hoje aqui nos demônios, e a marreta vai esmagar hoje aqui o quengo daquele miserável do inferno, porque já foi profetizado no início: nascerá um que esmagará a tua cabeça, nascerá um que esmagará a tua cabeça, nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Você sofre ainda porque quer, porque existe um que quer te salvar, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Ele morreu na cruz para poder desmascarar Satanás, para poder desmascarar os demônios, porque essas pragas não é de agora. Maquinou querendo tomar o trono de Deus. Ele maquinou: subirei aos céus e ficarei acima do Altíssimo. Se deu mal, se deu mal. E o interessante é que o poder de persuasão desse demônio conseguiu convencer uma terça parte dos anjos a passar pro lado deles. Porque hoje não são mais anjos, são demônios. Nos centros de feitiçaria se esconde ali. Nas igrejas idólatras, eles também estão lá. E a palavra de Deus condena tanto a feitiçaria como a idolatria, do Gênesis até o Apocalipse. Irmão, vou entregar tudinho aqui hoje. Vou usar todos os meus conceitos, preceitos, formações, verbalizações
realizações, tudo aquilo que eu tenho alcançado pelas misericórdias do Senhor, porque Deus assim tem permitido. Antes de mais nada, antes do pau começar a quebrar aqui, eu quero fazer um agradecimento ao povo celeste, ao povo do reino dos céus. Primeiramente, eu quero agradecer ao Deus que fez o céu e a terra, que me escolheu para este tempo, para esta hora, para esta geração. Tu acreditando ou não, foi Deus que me chamou. Eu também quero agradecer a Jesus Cristo. Quero fazer o meu agradecimento especial a Jesus Cristo por me salvar, purificar os meus pecados e pelo seu sangue me purificar. E por ser Ele a palavra viva e eficaz, eu quero agradecer ao Espírito Santo por me interpretar as Escrituras, por me guiar em toda a verdade, por me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e continuar me inspirando até os dias de hoje em toda a verdade. Eu quero agradecer aos anjos celestiais por me guardar, me livrar de todo mal, ao anjo que está ao meu redor, que só pode ser visto com olhos visíveis e espirituais, e ao anjo que vem na minha retaguarda, pouco tempo profetizado pelos profetas e revelado por Deus na madrugada, que só vem só para executar, para botar para cair por terra Satanás e os demônios e os perseguidores dos santos, daqueles que só vêm com maldade contra a tua vida e contra a minha vida, que só presta serviço para o inferno, não presta ao reino dos céus. Muito obrigado, povo celeste. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, anjo que está ao meu redor. Muito obrigado, anjo que vem na minha retaguarda. E agora sim eu sei que você é o meu anjo da guarda, que me guarda. Glórias a Deus. Irmãos, examine as Escrituras, porque senão você vai continuar andando errante. O que Deus me esclareceu, Ele quer te esclarecer. O que Deus me deu, Ele quer te dar. O que Jesus me mostrou, Ele quer te mostrar. O que o Espírito Santo tem me interpretado até hoje, Ele quer interpretar para você. Eu não estou sendo egoísta. Eu poderia ser egoísta, ocultar o Evangelho, ficar com o Evangelho só para mim e para minha família. Eu poderia ser egoísta, mas não estou sendo egoísta. Estou repartindo contigo aqui as revelações de Deus, as revelações divinas. Os homens e mulheres que aqui estão se esforçando, repartindo para você a revelação divina. Quando o pastor Ricardo Souza ele fala assim, ai meu Deus do céu, quando o pastor Ricardo Souza ele fala assim, a jeripoca vai piar, é que ele está querendo mostrar a entonação da revelação da verdade mais profunda. Quando o presbítero Edson Santos fala que sim, Deus vai desenrolar aqui hoje o manto do porquanto de Jeová, fique ligado que Deus vai falar contigo. Quando os locutores que aqui estão, eles vêm e se apresentam dizendo, nós estamos aqui para te apresentar um reino que está oculto aos vossos olhos. Viemos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós não estamos sendo egoístas. Nós não estamos querendo aparecer. Nós estamos querendo abrir os teus olhos que existem inimigos espirituais. Satanás é destruidor de almas. Esses demônios do inferno gostam de possuir corpos que dá brecha, porque existe um mundo invisível entre nós. Nós não podemos ver, mas Ele nos vê. Existe um mundo paralelo que divide entre os vivos e os mortos, região dos espíritos desencarnados, espírito das trevas e espíritos celestes do céu. Mas os das trevas estão em cadeia das trevas, e existe quatro anjos, demônios, que foi necessário Deus prender em cadeias celestes e fortes, porque esses anjos demônios, até Satanás tem medo deles. Até Satanás tem medo. Deus prendeu, não permitiu nem eles ir ao inferno, porque esses anjos são terríveis. Mas Deus vai soltar eles num tempo profético, profetizado no Apocalipse, por causa das imoralidades, por causa das abominações, por causa dos pecados, por causa de tudo aquilo que é das trevas, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu poderia ocultar, poderia ficar em casa, balançando rede e pensar comigo mesmo, como os pregadores que estão aqui poderiam fazer a mesma coisa, ficar em casa dizendo, se
não se salvarem, é problema deles, já alcancei a salvação. Mas nós estamos aqui se esforçando para te trazer a luz ao entendimento da palavra. E ficam os frutiqueiros, os linguarudos, os fofoqueiros, os servos de Satanás, os advogados do cão, os advogados do inferno, que não prestam serviço ao reino dos céus, prestam serviço ao inferno, contribuindo com o império das trevas. Oh, Deus vai falar aqui hoje. Eu vou entregar tudinho aqui hoje, porque Satanás e os demônios não estão brincando. O número de imoralidade está aumentando. O número de imoralidade está aumentando. Quando as mortes eram em dias estranhos, a mídia e a justiça humana tinha um álibi, tinha uma desculpa. Mas quando as mortes estão acontecendo em família, quando o incesto começa a se multiplicar em família, a mídia e a justiça dos homens ficam sem álibi, sem argumento. Por quê? As pragas do inferno, Satanás e os demônios estão pegando pesado, revestido de toda a autoridade de Deus, revestido de toda a autoridade e poder do Senhor, para botar os demônios e Satanás para os quintos dos infernos, do lugar onde eles não deveriam ter saído. Deus vai te revelar daqui para lá agora coisas ocultas que você não sabe. O pau vai quebrar aqui hoje em cima do inferno. Vamos lá então. Ao observar a Bíblia Sagrada, pelos tempos que têm se passado, pelas gerações que já se foram, e essa geração é mais uma geração que se vai. Ao observar a Bíblia Sagrada, o tempo passa, o tempo voa, e a gente só vai ficar numa boa se tiver Jesus, se tiver o Espírito Santo, se tiver Deus do nosso lado, porque só há paz, e paz verdadeira com Jesus. Ao observar a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, inúmeras passagens, Deus levanta os seus profetas para alertar, para profetizar, para bendizer, para mostrar que existe um inimigo que trabalha na esfera espiritual, na área espiritual, para poder mudar a conduta moral de um homem para uma conduta imoral. Pelos tempos que se passaram, e pelos anos que se foi, e pela carruagem que andou, esses espíritos enganadores do inferno se aperfeiçoaram na sua maneira de persuadir e enganar. A máscara dele vai torrar aqui hoje, hein? A máscara dele vai torrar aqui hoje. Quando Isaías profetiza assim, os homens e as mulheres, as crianças e os anciões estão ficando apodrecidos dos pés à cabeça, porque estão dando ouvido a esses espíritos enganadores. Dos pés à cabeça, eu cataloguei, meditei e busquei do Gênesis até o Apocalipse. Isaías não mentiu, é verdade. Os nossos tempos atuais tá ficando assim. Mas irmão, me prove então. Vou te dar o corpo humano. Não entendo de medicina não, mas eu leio um pouquinho. Vamos lá então. É uma cabeça que não tem personalidade. É uma mente cauterizada pelo pecado, não entende nada. É os olhos cegos pelo Deus desse século. É o nariz que só cheira podridão e esgoto. É os ouvidos com comichões no ouvido para não ouvir. É uma língua maldita que fala gíria, palavrão, profanação e fofoca. É um coração negro e pedrificado de imundícia. É uma mão mirrada que não abençoa mais. Os profetas verdadeiros passam a maior prova com esses. É os pés paralíticos que não caminha mais para a casa do Senhor. Caminha para o abismo, mas para a casa do Senhor não caminha mais. É um corpo leproso que se prostitui, que se vicia, que entra em bebedice, em goró, em pinga. E é uma alma doente. E a alma que pecar, essa morrerá. E a alma que pecar, essa morrerá. A ordem, a moral e a justiça só será estabelecida e bem perfeita quando o evangelho da palavra de Deus começar a reinar de novo, como em tempos passados. As nações no mundo inteiro tentam colocar um homem infrator para ter uma vida íntegra, para ter moral, para que possa ser respeitado. São tantas leis que eles fizeram para poder botar um homem imoral para ter uma conduta moral de novo. É a lei municipal, é a lei estadual, é a lei federal, é a lei governamental, é a lei internacional, é a lei dos bairros, é a lei das comunidades, é a lei dos fora da lei. Tantas leis e não consegue mudar um homem infrator, não consegue mudar um homem imoral. Tem que se fazer cadeia
cadeias e mais cadeias, conforme foi profetizado por um dos profetas escrito na Bíblia Sagrada. Só existe uma lei que substitui todas essas leis. Isso está em Reis. Que estatuto é esse? Que lei é essa para concordar com imoralidade? Aí Abacuque profetiza: leis que se afrouxam, imoralidade que aumenta. Esta lei é a lei humana, a lei dos homens. Quando os juízes começavam a observar que os homens decaíam por falta de lei, aí eles oravam a Deus, porque os juízes, nos tempos passados, escritos na Bíblia Sagrada, eram espirituais. Eles oravam ao Criador e Deus dava a resposta. O problema não é de ordem natural, é de ordem espiritual. Se você mata fulano, o demônio que está no fulano pega o cicrano. E se você mata o cicrano, o demônio que está no cicrano sai do cicrano e entra no Bertão. E assim sucessivamente. É de ordem espiritual, não natural. Mas, irmão, em que lado espiritual é esse? Eu vou falar. Eu vou mostrar qual é o lado espiritual que está destruindo a nação. E qual é o lado espiritual que você precisa voltar urgente. Livro de Naum. A mortandade começou na terra, porque os homens estão escolhendo errado e estão fazendo leis erradas. Livro de Naum. É Bíblia, isso é Bíblia, hein? Abra sua Bíblia aí. Livro de Naum, capítulo 3. Cuidado para você não entrar no número, da numerologia dos mortos que já tem sido contado de acordo com o que está na contagem humana. Volte para Jesus urgente. Volte para a palavra de Deus urgente. Intitulo isso que eu vou falar agora: a poesia dos mortos. E mortos tem poesia? Tem, tá aqui, ó. Você vai saber por causa de que os mortos estão indo. E tem uns que estão morrendo antes do tempo. E a palavra de Deus já dizia: se conserta com Deus, volta para a palavra antes que você morra antes do tempo. Existe uma palavra que foi muito catalogada dizendo assim: quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Eu posso até acreditar se a pessoa estiver na posição diante de Deus, porque se estiver fora da posição, a Bíblia diz: vai morrer antes do tempo. Abra sua Bíblia. Naum, capítulo 3, do versículo 3 até o 6. O cavaleiro levanta sua espada flamejante e a lança relampeante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim defunto, e muitos tropeçarão nos seus corpos por causa da multidão dos pecados da muito grandiosa meretriz, das mestras das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites, e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e mostrarei a tua vergonha, e te lançarei por terra, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, porquanto não quiseram ouvir a palavra de Deus. Você está procurando o lado espiritual errado, porque Satanás e os demônios, eles habitam nos centros de feitiçaria, manipulando, enganando e levando muitos ao inferno. Dizem que os demônios podem fazer alguma coisa, que Satanás pode fazer alguma coisa, e isso é uma das maiores mentiras de todas as gerações que já se passaram e de todos os tempos e épocas que já se foram. Leis que se afrouxam, que é a lei humana, imoralidade que aumenta. E isso em muitos determinados lugares, e alguns evangélicos também estão afrouxando a lei de Deus. Dizem que nem tudo é o que está escrito. Outros dizem até por esse não precisamos mais da escritura. Aqui o negócio, a gente se preocupa com aquilo que dá certo, não com aquilo que está certo. O que está dando certo? Campanha da porta larga. O que está dando certo? Nem tudo é o que está escrito. O que está dando certo? Olha, não mexe com o inimigo não, porque ele é nosso amigo. Aí tudo que estão falando, a gente só se preocupa com aquilo que está dando certo, não com aquilo que está certo. Mas, irmão, o que está certo é obedecer a palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, os homens têm desprezado o mandamento santo, aquilo que nos mostra o que é que está certo.
Mas os homens hoje, as mulheres hoje, estão preocupados com aquilo que dá certo. Deu certo? Não se preocupe. Despreze a palavra e o resto não interessa. Ao observar a Bíblia Sagrada, irmão, a palavra de Deus, daqui a pouquinho eu solto a eloquência. Não se preocupa não. Do Gênesis até o Apocalipse. Em inúmeras passagens, nós fomos alertados acerca desses espíritos do inferno. E detalhe, hein? O diabo não tem nada para dar não. Ele é mó mentiroso. Ele é mó mentiroso. Hoje ele vai ser desmascarado aqui. Nem os demônios também não tem nada para dar. Quando você vai para Marcos, capítulo 5, do versículo 7 ao 9, você vê ali demônios implorando, clamando a Deus e implorando a Jesus. Tem alguma coisa estranha. Quando um demônio clama a Deus e pede a Jesus, clama a Deus e implora a Jesus. Se esses demônios são fortes, e se Satanás pode alguma coisa, por que os demônios não clamam o chefe deles? Porque os demônios já sabiam que o chefe deles não poderia fazer nada por eles. Por isso, eles clamam ao Deus Altíssimo, imploram a Jesus, e quando eles olham para trás, eles veem o chefe deles olhando para ele. E numa conjectura de ilustração e pensamento, de acordo com aquilo que eu posso catalogar e ilustrar, quando eles observam o chefe deles fazendo assim: eu pego vocês no abismo. Os demônios ficam desesperados. E a Bíblia relata que eles começam a gritar mais: pelo amor de Deus, Jesus! Pelo amor de Deus, Jesus! Não nos mande ao abismo! Não nos mande ao abismo, irmão! Onde eu encontro isso? Marcos capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Demônios clamando a Deus. Uma multidão de demônios que começam a clamar a Deus, implorando a Jesus. E eles começam a falar: Jesus, pelo amor de Deus, não nos mande ao abismo! Não nos mande ao abismo! Com certeza, Jesus já tinha entendido. Está com medo do chefe deles. Vai tomar uma coça lá embaixo. E os espíritos começam a pedir a Jesus. Os espíritos enganadores, eles começam a pedir a Jesus Cristo. E Jesus diz: qual é o teu nome? E eles: Legião é o nosso nome, porque somos muitos. E qual é a vossa petição? Não nos mande ao abismo, Jesus! Pelo amor de Deus! O nosso chefe vai bater na gente lá, Jesus! Jesus olha assim pro demônio: eu tô com pena de vocês. O chefe de vocês vai bater? Qual é a vossa petição? Jesus, deixe que nós entre naqueles porcos, mas não nos mande ao abismo. Irmão, imagina a reação dos porcos, um olhando pro outro. Tu ouviu? Eu ouvi. Vocês ouviram o que os demônios acabaram de falar? Entrar na gente. Vocês vão querer? Eu não. A linguagem porquílica, a linguagem dos porcos. Isso, é você que sabe interpretar a língua dos animais. Os animais ali conversando um com o outro. Um porco olha pro outro. Você ouviu? Eu ouvi, ó. Olha lá, ó. Os demônios e Jesus conversando lá, ó. Falou que vai entrar e Jesus permitiu. E agora? Vamos correr. Vamos ficar endemoniado, a gente não vai ficar, não. Os bichos se desesperaram. Nem os porcos queriam ficar endemoniados. Para você já começa a sentir a entonação que os demônios do inferno é mentiroso. São mentirosos. É esses que estão aí no centro de feitiçaria. Isso aí é anjo caído, isso é demônio que vem com nome dizendo isso: caveira, tranca-rua, nega velha, bomba. Isso é tudo demônio mentiroso. Tá te enganando. Tá falando que vai fazer alguma coisa por ti, não vai fazer nada. Eles não podem fazer nem por eles mesmos. Vamos continuar. Bíblia, palavra de Deus. Deus é contra as feitiçarias. Deus é contra as idolatrias. Por isso que está esta multidão de mortos sobre a face da terra. Agora agradeça ao Criador que pela numerologia dos mortos você não foi contado. E a partir de hoje Deus aqui está te revelando: aceita Jesus para você continuar vivendo sobre a face da terra. Irmão, o pau vai quebrar aqui, hein? Daqui pra frente a madeira vai cantar. Vamos lá, então. Aqui nós já observamos desespero de demônios. Demônios clamando a Deus, implorando a Jesus, porque já sabia que o chefe deles não poderia fazer nada. É o que eu falei. Satanás é oportunista. Ele é destruidor de almas. Se você dá brecha, ele vai entrar. Ele vai num modo sutil para te persuadir e você permitir. Aí os demônios vêm e entram para que a tua vida fique aí sair do jeito que você é. Bebendo, fumando, se prostituindo, indo a coisas erradas, indo aquilo que desagrada a Deus. Volte para a palavra de Deus. Seja inteligente e racional. Porque hoje aqui, Deus está te mostrando a verdadeira verdade.
a verdade expressa da palavra de Deus. Ao observar a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, esse miserável do inferno, ele sabe que em breve a cabeça dele vai ser arrebentada. Ele sabe que em breve a cabeça dele vai ser estourada. Ele sabe que em breve a cabeça dele vai explodir. E o fim dele é lago de fogo e enxofre. Ao observar a Bíblia Sagrada, foi profetizada em tempos passados: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Jesus foi ferido, Jesus foi moído por mim e por ti. Ele deu a vida na cruz para te salvar, para me salvar, para nos dar a vida eterna. E você ainda fica cocheando entre dois pensamentos. Uma hora é servo de Deus, outra hora é servo de Satanás. Uma hora canta louvor, outra hora canta músicas mundanas que são feitas com feitiçaria. Uma hora você está se santificando, outra hora você está se prostituindo. Uma hora você dá testemunho, outra hora você dá testemunho. Você está dividido, você não sabe a quem serve, você está em cima do muro. Deus te quer por completo, corpo, alma e espírito. Ele quer te salvar, ele quer te salvar. Satanás e os demônios, eles sabem a profecia de Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Quando o inimigo de nossas almas pensa em dar uma de pregador, ele se dá mal. Ele diz para Jesus: Jesus, está escrito, Jesus, está escrito, Jesus. Jesus era pro cara do miserável: até tu agora quer dar uma de pregador? Porque eu conheço as escrituras, eu sei que está escrito. Arreda-te daqui, Satanás, porque tu, querendo ou não querendo, adorarás ao Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus. Inúmeras passagens nos mostram que em tempos passados, desde o início até hoje, de geração em geração, Deus tem avisado a raça humana acerca desses espíritos enganadores. E detalhe, eles se aperfeiçoaram na sua maneira de persuadir, na sua maneira de enganar. Para você que não sabe, eu vou te revelar verdades aqui que você pode até se assustar, mas não fique com medo não. Se Jesus está do teu lado, você está com o Todo-Poderoso. Você não pode ter nada dentro de casa. Você pode estar vendendo um almoço para comer a janta, mas se você está com Jesus Cristo, você conhece a paz eterna. Você conhece que vai para o reino dos céus, que vai morar eternamente do lado de Deus. E é essa paz que já está garantida, que Satanás e os demônios querem tirar. Eles querem tirar. E para você que ainda não aceitou essa paz, aceite. Não fique em cima do muro. Passe para o lado certo para poder morar no reino dos céus. Porque esses espíritos desencarnados do inferno, eles gostam de corpos para possuir. Eles são comandados por Satanás. Satanás começa a persuadir a pessoa sem entender da brecha, eles entram. Todo tipo de imoralidade a pessoa começa a fazer, mesmo sem querer fazer. Porque o ser humano é bom, o ser humano é inteligente, o ser humano não quer fazer aquilo que é errado, mas acaba fazendo. São esses espíritos enganadores, são esses espíritos enganadores das trevas. Porque esses espíritos enganadores, eles falam, pensam, fazem reunião para destruição, voam, andam a cavalo, têm doutrina pervertida, fazem maravilha do erro, tem sinagoga para congregar, tem centro de feitiçaria, possui serpente, possui porcos, eles creem na palavra de Deus, tentam até pregar a Bíblia, mas quando vê que não dá, eles fogem, tem discípulos como escravo e consideram seus adeptos, infelizmente. É assim que Satanás e os demônios consideram, como cavalo ou como égua. Porque Satanás e os demônios quer levar o homem ao mais baixo da humilhação, quer levar a mulher ao mais baixo da humilhação, porque é assim que eles fazem, é assim que eles atuam. Esses espíritos do inferno, eu tenho que falar, irmão, do Gênesis até o Apocalipse está escrito: Satanás e os demônios se escondem já há muito e muito tempo atrás do entretenimento, naquela caixa de Baal, na imagem da besta que fala, ensinando a sociedade a ter um conceito imoral, a ter um princípio imoral, uma vida abominável, e para que o homem ou a mulher venha viver em confusão, criando-se um conceito imoral através da TV, que o nome já diz.
TV. Tira visão. Através da internet, Babilônia virtual. Venda-se tudo. Lá tá vendendo tudo. Não tem crivo de controle. Até virgindade tá vendendo lá. Tá vendendo corpo humano, tá vendendo tudo na internet. Não, mas dá pra evangelizar. Dá 5 a 10%. O restante é a moda, vamos embora. Através de novelas imorais. O nome já diz, novela. Amarrado e morto. Porque o diabo só gosta disso. Daquilo que tá amarrado e daquilo que tá morto. Os filmes também. Porque os filmes já diz uma prisão para a tua mente. Você consegue ver 10 horas de filme, mas não consegue ler 1 hora a palavra de Deus. Através dos desenhos pornográficos e violentos. Um adulto não gosta de desenho. É para atingir quem? Criança, adolescente e jovens. Através das revistas pornográficas, dos jornais pornográficos e mentirosos, com as mulheres seminuas, que é o que está direto estampado. Dos brinquedos pornográficos, vigia o que entra dentro da tua casa e o que está chegando diante dos teus filhos. E com as roupas sensuais, que atrai os olhares e a cobiça, mostrando todo o perfil de uma mulher. E se for serva de Deus, irmão, está perdido, porque Deus vai cobrar nessa vida e na outra. Vai cobrar. Agora, a televisão não é ruim. E nem a internet. Eu vou te explicar. Depende como que você utiliza. Como que você vê. Já que a tua TV, o diabo usou um meio para poder persuadir e até colocar um conceito imoral na sociedade. A partir de hoje você vai ser inteligente. Diabo, na minha casa agora quem manda é Jesus. Agora você vai ter que cantar louvor. Ensina esses demônios do inferno e Satanás a cantar louvores. Você vai ter que cantar louvor, você vai ter que pregar, você vai ter que orar, ou então você vai ter que ir embora pro inferno. Porque aqui na minha casa, a partir de hoje, quem vai mandar é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Uma parte do reino dos céus vai estar no meu lar. Quando você tomar esta atitude, aí o diabo vai se incomodar, vai usar um e outro. Isso é fanatismo, isso é maluquice. Para servir a Deus não precisa disso tudo. Pode continuar orando, o demônio ainda está aí. Fica ligado no céu e na terra. Continua, o demônio te perturbou, perturba ele também. Satanás te perseguiu, persegue ele também. Satanás te atribulou, te atormenta ele também. Mas como, irmão? Com louvor, com oração, com pregação, com tudo aquilo que pertence ao reino dos céus. Porque às vezes é tantos problemas que aparecem e você não percebe. Mas hoje Deus está te revelando aqui. Hoje Deus está te revelando aqui. Porque a função do teu inimigo espiritual, do teu inimigo, é querer destruir a alma. Ele vai persuadir naquela vida. Aí a vida abre brecha, ele entra. Aí vem uma multidão de demônios. E a pessoa não percebe. Porque esses espíritos do inferno, há muito e muito tempo, eles vêm se escondendo. Tem vários títulos. Vou dar logo do chefe deles. Satanás tem vários títulos. Se você observar a Bíblia Sagrada, ele está ali, ó, do Gênesis até o Apocalipse. Ah, mas eu não sabia disso. Não sabia, nem vai saber. Se você não lê a Bíblia, você não vai entender. É só quem tem coragem para falar. Por isso os profetas que estão aqui estão falando que você tem um inimigo. Hoje Deus está te alertando aqui hoje, porque esse espírito do inferno, ele tem vários títulos, e é bem conhecido na Bíblia Sagrada esses títulos. Ele é conhecido como dragão, uma serpente, o diabo, Satanás, capiroto, demônio, besta, Belzebu, Dagão, Baal, Balaim, monstro do abismo, destruidor de almas, espírito da escuridão, espírito maligno, vampiro das noites que gosta de chupar um sangue, querubim caído e sem unção, bicho das trevas, anjo caído. Mas o seu nome original, ele era conhecido como Lúcifer, aquele que era cheio de luz, querubim ungido para proteger, aquele que era cheio de luz. O nome já diz, era, não é mais. Hoje ele é só trevas, é um espanto, é um terror, é feio, e quer que o ser humano fique igual a ele. Ele anda oferecendo o que não é dele, saiu do céu de mão vazia, uma mão na frente e outra atrás, só levou com ele os anjos que se teleguiaram. Aí os anjos viraram demônios, só criou a mentira, pai da mentira. Estado original hoje, fogo, bicho e vermes. Isaías capítulo 14, do versículo 9 ao 23, e Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao 19, desmascara ele ali. Ele ali. Quando o apóstolo Paulo diz, não é maravilha, Satanás se transfigura em anjo de luz. O apóstolo Paulo estava falando a verdade, não é maravilha não, irmão. Clama o sangue de Jesus que o original dele vai aparecer. Vai aparecer. Fogo, bicho, verme e treva. Não é maravilha? Saiu do céu de mão vazia, anda oferecendo o que não é dele, porque tudo pertence a Deus, tudo pertence a Jesus, tudo pertence ao Espírito Santo. Irmão,
Se você meditar na Bíblia Sagrada na profundidade, você vai ver que Deus ficou com pena de Satanás. Irmão, onde está isso? Se você lê a Bíblia, você acha. Deus ficou com pena de Satanás, porque o miserável nem abrigo não ia ter. Saiu do céu de mão vazia. Deus ficou com pena dele, fez uma casa, o inferno. O inferno é a casa dele. Porta fechada, janela aberta. Sem chave e sem chaveiro. Tá lá. Só que ele é incomodado. Ele não fica em paz dentro de casa e quer vir pra terra pra atribular os seres humanos, pra perturbar. Esses espíritos do inferno não têm paz. Satanás e os demônios quer tirar a paz e a salvação do mundo inteiro, desde o menor até o maior. Se der brecha, ele anda destruindo. Você que é ser humano, você tem que se decidir o que você vai ser na eternidade. Um anjo ou um demônio? Imagem e semelhança de Deus ou imagem e semelhança de Satanás? Você vai querer ir pro paraíso ou pro inferno? Pro céu ou pro lago de fogo? Paz eterna ou castigo eterno? Felicidade ou tristeza? Salvo ou perdido? Vai querer morar na mansão celestial ou na mansão infernal? Vai querer andar em ruas de ouro ou em ruas de esgoto? Vai querer ser ovelhinha de Jesus ou vai querer ser bode? Vai querer ser filho de Deus ou cavalo de Satanás? Vai querer dar vida eterna ou morte eterna? No livro dos Levíticos diz o nosso irmão Moisés, profetizando, Levíticos 17, versículo 7, saia disso, saia dos centros de feitiçaria e nunca mais vá sacrificar os demônios, vá sacrificar Satanás, porque eles não podem fazer nada por vós. O único que pode é Jesus. Jesus, esse pode. Para você ver que Jesus pode tanto que os demônios clamaram a Deus, pedindo as misericórdias de Deus, imploraram a Jesus, porque sabia que Satanás não ia poder fazer nada por eles. Sabia. Por isso, decida-se aqui hoje. Não deixe ser persuadido por essas músicas mundanas. Essas músicas mundanas que tá te enganando. Muitos não tiveram a oportunidade de ouvir essa pregação. Desceram ao inferno. E você tá tendo a oportunidade aqui hoje. Músicas pornográficas em vários ritmos. Funk pornográfico, dance pornográfico, house pornográfico, forró pornográfico, charme pornográfico. Pra quê? Pra que esse sentido de pornografia? É pra destruir a sociedade e o mundo. Um deputado federal lançou o livro Os Malefícios da Pornografia na Sociedade. Cláudio Rufino tá ali. Ele falou pra gente divulgar, nós estamos divulgando. Cláudio Rufino, Os Malefícios da Pornografia para a Sociedade. Compre o livro deste homem. Eu não tô fazendo aqui propaganda pra ele, não. Foi a matéria que eu li no livro. E realmente é o que tá acontecendo com a sociedade. Músicas pornográficas, novelas pornográficas, que não há mais senso de censura. Em qualquer horário tá ali a criancinha. E depois não quer que a criancinha se muda sua conduta infantil para uma conduta imoral. Filmes pornográficos, desenhos pornográficos, revistas pornográficas, jornais pornográficos, brinquedos pornográficos, roupas sensuais para atrair a cobiça. Irmão, o diabo tá pegando pesado. Eu não tô sendo dramático. Você que é espiritual e você também que não é espiritual, se você observar bem, você vai ver que o diabo não tá brincando. Satanás e os demônios tá pegando pesado para destruir a raça humana. Aquele que tá destruído quer destruir o próximo também. Aquele que vai ao lago de fogo não quer ir sozinho, quer levar um montão com ele. Salmos 42, versículo 7 diz: um abismo chama o outro abismo. Sai fora de lá, sai fora de lá. Obadias capítulo 1, versículo 14: não parai nas ruas e nem nas encruzilhadas. Isaías capítulo 8, versículo 16 ao 22: não consultei os mortos e nem de familiares. Juízes capítulo 16, versículo 24: vendo o povo louvaram a Dagão e não louvaram ao Deus Criador, e por isso vê a consequência de cobrança. Sabe por causa de que Deus é contra as novelas, contra os filmes, contra as músicas mundanas? Eu vou te explicar aqui. Não é a TV em si, não é a internet em si, é como você utiliza essas ferramentas, se é para o bem ou para o mal. Pois o entretenimento tem posto na sociedade um conceito imoral sem a sociedade perceber. Um conceito abominável sem a sociedade perceber. Uma confusão tremenda sem a sociedade perceber. Na novela, no filme e nas músicas mundanas. Homem com homem é natural. Mulher com mulher é normal. O ser humano com o animal é tranquilo, é natural. Porque ali na novela você aprende trapaça, adultério, fornicação, bebedice, feitiçaria, pornografia, roubo, palavrões, fofoca e até divorciar. Ali você aprende tudo porque é natural. É a escola dentro da tua casa sem você perceber. E uma novela maldita passou tem pouco tempo agora. A minha irmã de sangue confirmou a união de dois irmãos de sangue.
para ter relacionamento sexual. E ninguém tem nada a ver com isso. E você não observa, porque a mente está cauterizada. Aí depois você chega em casa, pega o irmão e a irmã de sangue cometendo ato sexual. Aí o que você vai dizer? Tu aprendeu isso na escola, né? Tu aprendeu isso na rua. E não sabe que a escola está dentro da casa dele, está dentro da casa dela, através da imagem da besta. Aquela caixa de Baal que está falando, ensinando a sociedade a ter um conceito imoral, até através da Babilônia virtual que é a internet. Eu tô te explicando direitinho aqui, porque Deus não fez você para ser um barril, para ficar enchendo de cachaça, de goró e de bebetice. Deus não te fez para ser uma chaminé, ficar jogando fumaça para cima. Deus não fez o teu corpo para se prostituir, porque em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, vós sois o templo do Deus vivo, e aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. Essa equipe devastadora do inferno, eles não trabalham sozinhos. Não trabalham sozinhos. Eles são enganadores aqui na terra e torturadores no inferno. Satanás, os demônios, a Dona Morte que vem a cavalo e em breve os 4 anjos demônios que serão soltos, que vão fazer uma devastação na terra. Esses espíritos desencarnados gostam de ficar do lado dos ímpios. Salmos 109, versículo 6. O salmista enxergou Satanás do lado do ímpio. Hoje Deus está te esclarecendo aqui, hein? Hoje Deus está te esclarecendo do jeito que você nunca imaginou que seria esclarecido. Se eu tivesse no lugar de Jesus, porque Jesus ele perguntou só o nome, mas se eu tivesse no lugar de Jesus, eu perguntaria era completo. Qual é o teu nome? Ele ia dizer Legião. Tua identidade 666. Teu CPF trevas exteriores. Teu título de eleitor escuridão. Teu endereço Rua do Maligno próximo ao abismo. Tua carteira de trabalho técnico em rodear pela terra. Tua profissão governar os mortos perdidos. Teu curso persuadir, cauterizar, tirar a visão e enganar. Tua faculdade, letras em palavras pervertidas, palavrão, gíria, fofoca, calúnia e tititi. Tua alimentação, bebida forte, cachaça, pinga, coró, cigarro, prostituição. Tua invenção, só a mentira, só isso. E qual é o teu maior sonho? Aí o demônio ia dizer, sonho não, é pesadelo, cabeça arrebentada e lago de fogo e enxofre. Eu perguntaria tudo. Jesus só perguntou o nome. Eu perguntaria o itinerário do miserável todo. Me dá teu diploma aqui. Deixa eu ver quais são as suas formações. As formações desses demônios do inferno é só para destruir e trocar o certo pelo errado e o errado pelo certo. Ensinando a sociedade a ter um conceito imoral. Querendo mostrar para a sociedade que é comum. Pai apanhar a filha, o tio apanhar a sobrinha, o avô apanhar a neta, o primo apanhar a prima. Você tá entendendo linguagem? Não precisa explicar, né? Você tá entendendo. E o homem fazer sexo com o animal. 4 matérias de jornal já tá comigo. Um fez sexo com a égua, o outro fez sexo com a porquinha, o outro fez sexo com a cachorrinha de estimação, porque tinha botado o nome de uma atriz, e agora, no jornal dessa semana, fez sexo com o jumento, com a jumentinha. Foi preso. Confusão. Livro dos Levíticos, capítulo 18, do versículo 1 ao 30. É o que está se espalhando sobre a face da terra. Abominação, imoralidade, confusão, incesto, e Deus vai cobrar nessa vida e em breve do outro lado da vida. A função do profeta verdadeiro é pregar a palavra do jeito que ela é, sem inventação. Se Deus condena a abominação, Ele condena. No livro do Levítico 18 e em Romanos capítulo 1, do versículo 25 a os últimos versículos, é abominação. Eles dizem assim, não, a palavra de Deus é muito preconceituosa, a palavra de Deus tem muito senso de conceito de discriminação. É mentira. O ser humano em pecado, o ser humano não querendo aceitar a palavra de Deus, diz que a palavra de Deus é preconceituosa, diz que a palavra de Deus tem senso e preceito de discriminação. Tem outros que ainda dizem assim, irmão, essas pregações aí vai assustar o pecador. Assustar o pecador, irmão, isso aqui assusta o diabo e os demônios que ficam assustados. Aí eles, ó,
Tudo se manda lá pro inferno. Fica só lá da janelinha lá, tá vendo lá, patrão? Tá falando de você, ó. Aí Satanás, é verdade, eu tô ouvindo, eu não sou surdo. Eu tô ouvindo. Não vai fazer nada não, patrão? Como é que eu vou fazer com o exército angelical que desceu lá agora naquela emissora de rádio e os anjos que estão naquela comunidade lá e nas outras comunidades circunvizinhas? Fecha a janela aí, porque tá descendo fogo do céu! Porque o miserável, irmão, só tem alguma coisa porque Deus deu pra ele. Sabe o que foi? Foi só o inferno. Deus ficou com pena de Satanás, porque senão ele ia ser um desabrigado. Então, para ele não ficar sem casa, o que Deus faz? O Criador que fez o céu e a terra combina com Jesus. Ó, Jesus, estou com pena de Satanás. É, pai, se eu tá com pena dele, vai fazer o quê? Eu vou fazer uma casinha pra ele. Pelo menos o miserável não fica sem casa. É uma casinha que tem um foguinho, tem uns bichinhos lá, tem uns vermes, e vai ter um monte de companhia, porque aqueles que desobedecem a palavra de Deus vai fazer companhia para Satanás. É mesmo, pai. O que você vai fazer por ele? Eu vou fazer uma casinha para ele e por demônio. Eles vão ter que ficar no inferno. O lugar deles é no inferno. É ficar só da janela do inferno. Agora fica um ou outro querendo invocar esses bichos pra cá. Aí eles vêm. Mas hoje eu tô te mostrando aqui a realidade. Ele não tem nada pra dar. Pelo contrário, Deus que deu pra ele. Senão ele não tinha nada. Saiu do céu com a mão na frente e outra atrás. Não trouxe nada do céu. Só trouxe os anjos que se teleguiaram por ele, que se teleguiaram por Satanás. Aí Deus com pena fez uma casinha, o inferno, porque senão o miserável não tinha nada. Você vê isso quando Deus pergunta para ele lá no livro de Jó: de onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Tu não tem o que fazer em casa não? Tu tá desocupado mesmo, hein? Tu não tem nada o que fazer em casa não? Eu não, senhor, lá é muito grito, é um terror, tormenta, bicho. Já basta essa roupa aqui que o senhor me deu. Trocou, tirou a roupa resplandecente, a roupa bonita, que tinha até as musiquinhas, que quando andava as musiquinhas tocavam, e agora me deu essa roupa aqui, ó: fogo, bicho, verme e treva. Só isso. E os demônios ficaram a mesma coisa. E Jesus falou que quem morre sem salvação fica igualzinho o diabo, cara do pai e cara do filho, igualzinho, imagem e semelhança do cão. Vós tem por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso coração. Irmão, fui catalogar e meditar do Gênesis até o Apocalipse. Jesus não mentiu não. A pessoa que morre sem salvação fica igualzinho o diabo. Igualzinho, não muda nada. A Bíblia diz que a pessoa vai ao inferno. É grito e ranger de dente, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca sossega. Aí você vê a denúncia de Isaías e de Ezequiel. Tá ali igualzinho, não muda nada. Cara do pai e cara do filho, igualzinho. Só é imagem e semelhança de Deus se aceitar Jesus e obedecer a palavra. Porque fora o contrário, vai ser imagem e semelhança do cão. Tô mentindo? Examina as escrituras. Porque Satanás está aí para isso, para destruir as almas. Ele não pode fazer nada por você. Só quem pode é Jesus. Se Jesus não fazer, ninguém mais faz. E nem os demônios, porque os demônios são oportunistas. Só quer possuir o teu corpo para te destruir. Porque este mundo invisível está entre nós, região dos espíritos que estão em cadeia das trevas. Outros tiveram que ficar em cadeia celeste, porque esses são mais terríveis, que são os 4 espíritos, relatado no Apocalipse, que em breve serão soltos. Mas, irmão, nunca ouvi falar acerca disso. Tu não lê a Bíblia, e nunca vai saber. Você tem tempo para novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 9, e ainda pega uma canjinha no corujão. Por isso que tá com o olho desse tamanho, e começa a entrar com estado de depressão, porque falta de oração. Mas hoje aqui não vai sobrar nem pro corujão, porque Isaías falou, capítulo 14, versículo 23, dá-de vassoura de fogo em Satanás e nas corujas que acompanham ele. Dá-de vassoura de fogo nele. Você quer ver? Eu vou te mostrar os avisos de Deus. Do Gênesis até o Apocalipse. Eu li na Bíblia. Do Gênesis até o Apocalipse. E eu vou te mostrar. Quer ver? Eu vou te mostrar. Vou te dar versículo por versículo aqui, mas vou ter que te dar com velocidade, porque são 66 versículos. E eu vou te dar um atrás do outro. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Este te ferirá a cabeça, que é o que nascer dela, que foi Jesus que nasceu. E tu lhe ferirás o calcanhar. Êxodo capítulo 17,
versículo 11. Satanás usava encantadores e magos do Egito com os seus encantos para poder enganar e persuadir diante dos olhos daqueles. Levítico capítulo 17, versículo 7. Nunca mais sacrificarão aos demônios, após os quais eles se prostituíam. Números capítulo 22, versículo 41. Balaque queria que Balaão viesse a amaldiçoar o povo de Deus, e falando até em nome de Baal, mas Balaão não quis fazer isso, ainda que queria, não conseguia. Deuteronômio capítulo 32, do versículo 15 ao 20. Eles ofereceram e sacrificaram ao diabo, que não pode fazer nada por eles e nem vai fazer. Só nesses 5 há um Pentateuco e os avisos de Moisés ao povo de seu tempo. Vamos continuando. Josué capítulo 24, do versículo 14 ao 28. Deixai fora os deuses do Egito, os deuses dos amorreus, que não podem fazer nada por vós, ele só vos engana. Juízes capítulo 3, versículo 7. Os filhos se desviaram para adorar os demônios, aos Balaim, Astarote, Azera, Baal, Dagon, Belião, a todos esses e outros que estavam os enganando. Ruth capítulo 1, versículo 15. Eis que voltou a tua cunhada até o teu povo idólatra e a os seus deuses pagãos, que não poderia fazer nada por ela. A irmã de Ruth volta aos seus deuses pagãos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 23. Saul é atormentado por um espírito mau. Davi toca harpim e canta louvores. E o espírito mau, que é Satanás, se manda, porque ele não gosta de louvor. Ele não gosta de louvor. Não gosta de louvor. Aí Saul se desvia, ficou um crente desviado, foi a feitiçaria. Aí você sabe o final da história. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Um homem de Belial começou a defamar o santo de Deus. É o que eu falei, vigia com esses linguarudos. 1 Reis, capítulo 18 e 1 Reis, capítulo 19. A feiticeira Jezabel e o desviado Acabe clamaram a Baal, e Baal não pôde fazer nada por eles, e nem ia fazer. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 23. E temeram aos deuses do Egito, e serviram a Baal, e nos estatutos das nações, e ofereceram seus filhos a Baal, passando pelo fogo. 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 a 8. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou a Davi a numerar o povo. 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 9. E o povo estava sem lei, sem sacerdote e sem o verdadeiro Deus. E o diabo e os demônios estavam gostando da festa. Mas Deus levantou um ungido para acabar com a festa do inferno. Esdras capítulo 6, versículo 21. Eles se apartaram da imundícia das nações da terra, porque a imundícia das nações da terra só oferecia idolatria, incesto, abominação, bebedice, vícios, prostituição, maldade e culto aos demônios e a Satanás. Neemias capítulo 6, versículo 14. O diabo começou a usar Tobias, Sanbalaque, para que assim a obra não viesse a ser restaurada. E começou a aterrorizar com a profetisa Noedias, querendo aterrorizar o sacerdote Neemias para poder parar a obra. Isso é uma parte do inferno, que não gosta de que a obra vá à frente. Esté capítulo 7, versículo 7. E o mal voltou contra o próprio Ramã e morreu no mal que construiu. Ouve a Deus, hein? Porque o mal vai voltar contra ti. Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 22. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Tu não tem nada para fazer em casa, não? Tem não, porque lá é só tormenta. Só assim. Só tormenta. Salmos 109, versículo 6. Eu via Satanás do lado do ímpio. Salmos 106, versículo 37. Por isso eles ofereceram os filhos aos demônios. Provérbios capítulo 19, versículo 28. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador, antes que venham dias maus. Vigia, pois o mau dia, e por trás desse mal, o diabo pode querer se atormentar. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. A mulher foi feita para ser respeitada, não foi feito para ser esculhambada. Aqui Salomão
Então, comece a expressar como se tratar a esposa. Pare de maltratar a tua mulher. Mulher, pare de maltratar o teu marido. Família, pare de maltratar os seus filhos. Aqui está o exemplo. Vigia com o inimigo que está fazendo a ruaça aí. Isaías capítulo 14, do versículo 9 ao 23. O estado original de Satanás é fogo, bicho, verme e trevas. Jeremias capítulo 10, versículo 14. Os homens se entregaram à idolatria, persuadidos por Satanás e seus demônios. Toda a imagem é mentira. Os altares e os incensos estão sendo oferecidos a Baal, que são os demônios. Ezequiel capítulo 28, do 11 ao 19. Ele era querubim ungido, criado para proteger, mas perdeu a unção e não protege nem mais ele mesmo. Não protege nem mais ele mesmo. Quando vê o pega pra capar, ele se manda pela janela do inferno e deixa os seus adeptos sozinhos, porque aí já se prova que ele não protege nem ele mesmo, quanto mais os seus adeptos. Daniel capítulo 3, versículo 14. Os amigos de Daniel diz ao rei: nós não adoraremos aos demônios. Osés capítulo 5, versículo 4. O espírito de prostituição está no mundo, usando todos aqueles que debrecha, porque Baal é o que anda enganando, porque eles servem aos Balaíns, e por isso o espírito de luxúria os engana. Joel capítulo 3, do versículo 3 ao 21. Venderam um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho. Uma pessoa endemoniada faz isso, manipulada por demônios. Amós capítulo 2, versículo 7. Um homem e seu pai entram a mesma moça, cometendo uma profanação, e na casa de seu Deus Baal bebem o vinho da indignação. Amós capítulo 3, versículo 14. Também os visitarei os seus altares, e cortarei os seus chifres, e lançarei por terra. O vosso Deus Moloque não pode fazer nada por vós. Obadias capítulo 1, versículo 14. Nem parai nas ruas, e nem nas encruzilhadas, porque a tua maldade virá sobre ti. Jonas capítulo 3, versículo 8. Se converta do mal e da violência que o diabo tem implantado no mundo e em vossos corações. Miqueias capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegra a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, a minha luz. Naum capítulo 2, versículo 1. O destruidor está na terra. Vigia com ele, vigia com ele. Abacuques capítulo 1, versículo 4. A lei se afrouxa e o juízo sai pervertido, e o inimigo prevalece. A imagem de escultura são ídolos mudos, e não pode fazer nada por vós, por isso vigie. Sofonias capítulo 1, versículo 4. Exterminarei o resto de Baal, e o nome dos queramins, com os sacerdotes, e os seus profetas levianos, e os seus sacerdotes que andam profanando o santuário, fazendo violência à lei de Deus. Ageu capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Deixai as coisas sacrificadas aos ídolos, e convertei-vos ao Deus vivo. Zacarias capítulo 3, versículo 2. E o Senhor repreendeu a Satanás: não é este para mim um tição tirado do fogo? Por que tu acusa o meu sumo sacerdote Josué? Malaquias capítulo 3, versículo 11. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, e a minha palavra vai ser uma testemunha veloz contra Baal e contra as suas feitiçarias. Nós falamos Antigo Testamento, agora nós vamos falar o Novo Testamento. Pega aí, hein? Esse é versículo que nós estudamos a semana toda, hein? Mateus capítulo 4, versículo 1. O diabo tentou dar uma de pregador, mas se deu mal. Marcos capítulo 5, versículo 7. Os demônios desesperados clamaram a Deus, imploraram a Jesus e sabiam que o chefe deles não poderia fazer nada por eles. Lucas capítulo 4, versículo 33. Um demônio na sinagoga, possuído um homem, Jesus expulsa o demônio e o homem fica liberto. João capítulo 13, do versículo 26 ao 28. E Satanás entrou em Judas Iscariote, um dos discípulos de Jesus, pois se vendeu ao mundanismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28. Convertei-vos do poder de Satanás ao poder de Jesus Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés desta igreja. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Qual é o cálice que tu bebe? É o cálice de Jesus ou é o cálice dos demônios? Qual é a mesa que você está sentado? É a mesa de Jesus ou é a mesa dos demônios? 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 14.
não é maravilha, é uma máscara, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Gálatas capítulo 5, versículo 20 ao 21. Sai fora da firma de Satanás e da feitiçaria, que são culto de demônios, porque vai falir, vai falir. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo, porque ele é mentiroso, ele não tem lugar nenhum. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os que estão na terra, no céu e no inferno. Satanás e os demônios se dobram diante de Jesus. Então você tem que servir ao Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 21. O visível e o invisível. O visível o ser humano vê. O invisível, que é a esfera dos espíritos, só os espirituais podem ver. Por isso, Jesus quer abrir o teu olho aqui espiritual. Aceita Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 5. Vigiai, para que o tentador não vos tente, tirando a vossa fé. Por isso medite na palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Vigiai com aquele que é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Desperta e desprenda-te dos laços do diabo, em cuja vontade vós estão presos, mas hoje Jesus aqui quer te libertar e te desprender. Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Não beba vinho e nem bebida forte, para que o acusador não vos acuse, porque nas encruzilhadas está lá a bebida, a galinha preta e a farofa. Não beba. Se for, na encruzilhada está lá. Leva uma mesa e 2 cadeiras, uma para tu e uma para Satanás. Filemão, capítulo 1, versículo 9. Eu, Paulo, já estou velho. Muitas cartas eu já enviei, mostrando o inimigo das almas. Cabe a vocês discernir e aceitar Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Mas uma certa expectação e horrível, de juízo e de ardor de fogo, que há de devorar os adversários, que são Satanás e os demônios e todos aqueles que desobedeceram a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 19. Tu crê que há um só Deus? Fazem bem, meus irmãos. Também os demônios crê e estremece. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, e ele fugirá. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. 1 João capítulo 3, versículo 8 ao 9. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, Deus manifestou o seu Filho, para desfazer a obra do diabo. 2 João capítulo 1, versículo 7. Muitos enganadores entraram no mundo, e o anticristo atrás deles, e persuadido por Satanás e seus demônios, querendo enganar. 3 João capítulo 1, versículo 11. Amados, não sigai o mal, mas segui o bem. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não tem visto a Deus, e ainda tem dado lugar ao diabo. Judas capítulo 1, versículo 9. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, e até o dia do juízo, daquele grande dia. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12. E houve batalha no céu. Satanás e os demônios perderam. Foram expulsos do reino dos céus pela tropa angelical. Capitão Miguel na frente e o exército angelical atrás. Expulsaram os demônios lá de cima. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque em Apocalipse capítulo 18, do versículo 1 ao 24 diz: a grande Babilônia virou morada de demônios, abrigo de Satanás e casa de todo espírito imundo. Essas são as palavras de hoje que nós esmiuçamos aqui do Gênesis até o Apocalipse. Hoje você foi bem esclarecido e muito bem esclarecido.
no dia de hoje, neste ano de 2010, você só vai para o inferno se você quiser. Se você quiser. Porque Deus aqui hoje falou contigo, te mostrando do Gênesis até o Apocalipse, que os profetas suaram e se esforçaram para te avisar acerca desses espíritos enganadores, desses espíritos malignos, que a intenção deles é destruir toda a raça humana. Toda a raça humana. Esses espíritos possuem os corpos para isso, para destruir e levar as almas dos homens ao inferno. Muitos têm sido enganados por Satanás e os demônios. Desde quando esses espíritos caíram do céu, eles se aperfeiçoaram na sua maneira de enganar. De geração em geração eles vêm enganando. E a cada tempo que se passou, eles mudam de estratégia, mudam até de nomes para tentar persuadir. Confira a Bíblia, a palavra de Deus, e você vai ver isso. Confira ali os avisos dos profetas. Deus inspirando os profetas para avisar a raça humana. O aviso de Deus, irmão, não é de agora, já é de há muito e muito tempo. Já é de há muito e muito tempo. Desde o primeiro homem que existiu no mundo até hoje. Mas o ser humano prefere amar mais as trevas do que a luz. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo têm mostrado que nós temos um inimigo. Esse inimigo ele se encontra na esfera dos espíritos, na esfera espiritual. Ele anda oferecendo o que não é dele. Essa praga saiu do céu de mão vazia, não trouxe nada do céu. Ele anda oferecendo o que não é dele. Lá no início já foi até falado: tu rasteirá e comerá pó. Tu rasteirá e comerá pó. O ser humano que morre sem salvação, o diabo janta, irmão. O diabo, os demônios, janta e leva para o inferno. Mas hoje aqui é o contrário. Hoje aqui quem vai jantar ele é você. Confira a Bíblia. O homem pó, o homem cinza. Do pó tu veio, do pó tu vai retornar. Deus falou para Satanás dizendo: tu rasteirás e comerá pó. Quer ser jantado pelo inimigo? Sai de lá. Sai da firma dele. Sai dos centros de feitiçaria. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Porque Jesus pode fazer algo por você. Os demônios não. Eles só enganam. Eles só sabem enganar. E há muito e muito tempo vem enganando a raça humana. A cada tempo que se passou, a cada geração que se foi. Se você observar na Bíblia, quando ele percebia, porque o diabo percebe, quando ele percebia que o povo identificava ele mudava de nome, de estratégia. Quando o povo via que ele era Dagon e não adorava mais a Dagon, ele vinha como Baal. Quando ele percebia que o povo tinha descobrido ele ali também, ele vinha como Artemis. Quando ele descobria que o povo tinha descoberto aquele nome dele também, ele vinha como Balaim, aí vinha como Azeras. E agora, nesse presente século, ele mudou. Agora é Tranca-Rua, Exu Caveira, Nego Velho, Pombagira, Moloque, Maria Mulambo, um monte de nome. Mas hoje aqui tu tá sabendo que são anjos caídos, são demônios que já vêm de geração em geração persuadindo a raça humana para enganar, para levar o homem e a mulher ao erro e ao inferno. 4 leis distintas conheço na palavra de Deus: a lei da natureza, a lei da humanidade, a lei dos espíritos desencarnados e a lei da Bíblia Sagrada. Por isso vigie, não se deixe enganar, observe na palavra de Deus, observe nos mandamentos do Senhor. Hoje Deus está te avisando aqui para que a tua alma não vá ao inferno. Examine as Escrituras e você vai ver que você não está caminhando para o céu, você está caminhando para o inferno e nem percebeu. Mas hoje Deus está te revelando aqui para você perceber. Olha, eu consegui essa gravação aqui. Antes de encerrar, eu vou botar isso aqui. Eu vou pedir até para os companheiros que estão aqui na rádio para ficar ligado, que senão vai estreitar, hein? Eu consegui essa gravação, tenho mais de 10 anos ela comigo. Pessoas gritando no inferno. Mas Deus avisou. Quer salvação ou não quer? Gritos do inferno. Tu quer ir para esse coral infernal? Olha, não tô te botando medo, não tô te enganando, não tô te iludindo, não tô desequilibrado. Eu sei o que eu tô fazendo. E tudo isso aqui eu posso te provar na Bíblia, na palavra de Deus. Se tu morrer sem salvação, tu vai direto ao inferno. Pesquisadores, pesquisando um vulcão, eles começam a perfurar um vulcão. E naquela perfuração do vulcão, eles começam a perceber gritos, começam a perceber desespero e vozes embarcadas e emboladas uma com as outras, de mulheres, crianças, anciões e adultos. Eles enviam uma sonda e contesta e prova que era vozes humanas gritando. Se eles acertaram na laje do capiroto, eu não sei, mas o diabo ficou invocado, porque a Bíblia diz que o inferno é no centro da terra.
no centro da terra. O sábio olha para cima, livro de Provérbios, para se desviar do inferno que está embaixo. O autor do livro de Provérbios revela isso. E eles estavam pesquisando, pesquisadores intelectuais, eles perfurando esse vulcão para fazer pesquisa, irmão. Com certeza acertou na laje do capiroto. O demônio ficou revoltado. Satanás ficou revoltado, acertou na laje dele. Os demônios olham um para o outro. Patrão, acertaram a nossa laje. Estou conjecturando. E agora? Vamos lá em cima ver o que está acontecendo. Só que antes dos bichos subir, eles botaram uma sonda e começaram a ouvir vozes de pessoas gritando em desespero. Pessoas do inferno! Grito do inferno! Ouça isso aqui, ó. Eu vou tirar o fundo musical, que o fundo musical atrapalha um pouco, vou pedir silêncio aqui, que eu estou até agora aqui, mas a intenção dessa pregação de hoje é alertar o povo, salvar almas e levar o maior número possível de pessoas ao reino dos céus. Ouça isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui, eu vou te dar a explicação depois dos gritos, o que foi que aconteceu com os pesquisadores, que estavam fazendo pesquisa nesse vulcão. Uns morreram, outros caíram doentes, outros ficaram malucos, teve um que escapou porque correu muito, irmão. O bicho, o diabo ficou revoltado, Satanás e os demônios ficaram revoltados, perfurou a minha laje, né? Vamos acertar as contas com eles. Os bichos subiram e perseguiram os homens que estavam ali. Mas escute isso aqui, ó. Gritos do inferno. Eu tenho isso comigo há mais de 10 anos. Numa rádio evangélica foi colocado isso. E isso aqui aconteceu. O diabo ocultou do ouvido de muita gente, mas eu tô te trazendo à tona de novo, ó. Voz de homem, voz de criança, voz de adolescente, voz de ancião. Pelo amor de Deus, decida pela tua vida aqui hoje, porque a tua alma tem um destino. Se morrer sem salvação, você vai ao inferno. Escute isso aqui, ó. Misericórdia. Aceita Jesus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. A coisa piora. Eu achei este diário. As últimas linhas fazem referência. O abismo das almas perdidas. Mas não era só uma lenda? Quem dera que fosse. Os deuses lutaram e no fim, para punir a traição, jogou-os no abismo onde ele governaria os mortos por toda a eternidade, como lembrança diária de sua eterna vergonha. Só há uma razão. E onde é a entrada para o mundo inferior? Pode ser o fim do mundo. Estou te trazendo à tona assuntos que estão ocultos de você, mas hoje aqui você está sabendo. Decida pela tua vida enquanto é tempo. Aceite a Jesus enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. A minha parte eu fiz. É você e Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. Deus te mostrou aqui hoje, te alertou. Satanás, a intenção dele é destruir a tua alma, é te persuadir para que os demônios entrem no teu corpo, para que venha destruir o teu corpo e que a tua alma vá ao inferno e fique preso em cadeias das trevas.
Por isso, decida-se pela tua vida. Decida-se pela tua vida. Mas, irmão, não vejo mais ninguém falando. Primeiro, por ter princípio. Ou tem medo do diabo, ou tem medo da fúria humana, porque muitos já não querem mais aceitar a palavra, ou está enquadrado naquilo que se prega. Se eu pregar, alguém vai saber que eu estou enquadrado. Então eu não vou falar. Vou criar um outro slogan. Nem tudo é o que está escrito. E por isso o diabo está enganando. Com bebedice, com cigarro, com prostituição, com entretenimento. E o povo não está percebendo que é o diabo e os demônios que está fazendo essa arruaça toda. Por isso, aceite Jesus Cristo o mais rápido possível, antes que seja tarde demais, porque hoje aqui foi falado para ti. Tudo isso que eu falei está na Bíblia, está na palavra de Deus. O inferno existe, o inferno existe. O inferno é a casa do diabo, lá é a casinha dele, moradia dele, dos demônios e dos ímpios e das nações que se esquecem de Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, no Evangelho eterno. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e até a consumação dos séculos, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe e procure uma igreja mais próxima da tua casa, o mais rápido possível, antes que seja tarde demais, porque hoje Deus falou contigo aqui, no profundo, no oculto e no escondido. Até uma próxima oportunidade e até mais.